Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Simara. Nós temos hoje mais uma aula para você, tá? E o nosso tema da nossa aula hoje é sobre as atribuições do técnico de enfermagem segundo a legislação do exercício profissional de enfermagem, que é a Lei 7.498 de 1986. Tá? Então aproveita, deixa o seu like, o seu comentário e se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Então vamos à nossa aula. Então, segundo a Lei 7.498 de 1986, que dispõe sobre as atribuições dos profissionais de enfermagem, tá? Então, lá no artigo 12, que é o artigo que trata exatamente sobre as atribuições do técnico de enfermagem. Então, o artigo 12, no seu caput, ele diz o seguinte, que o técnico de enfermagem, ele deve exercer a atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Ele também participa no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente. Então, aqui na linha A, ele participa da programação da assistência de enfermagem. Nós falamos que a programação da assistência de enfermagem ela é responsabilidade, né, do enfermeiro, que todo serviço de saúde precisa incluir na sua programação também a programação da assistência de enfermagem. Então, nesse caso aqui, o técnico de enfermagem, ele participa, tá, da programação da assistência de enfermagem. Na linha B, ele executa ações assistenciais de enfermagem, exceto aquelas que são privativas do enfermeiro, observando o disposto no parágrafo único do artigo 11 desta lei. Então, o artigo 11, nós já estudamos, tem uma aula aqui no canal também, que a gente estuda sobre as atribuições do enfermeiro, que é no artigo 11. E lá tem as atribuições privativas do enfermeiro, aqui no caso ele está se referindo exatamente a essas atribuições, né? Que o técnico ele pode executar as atribuições de assistência de enfermagem, exceto aquelas que são privativas do enfermeiro, tá bom? Então, na linha C, participar da orientação e da supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Na linha D, ele participa também da equipe de enfermagem, ele é um profissional, né, da equipe de enfermagem, então ele também participa. Então, essas atribuições, elas estão dispostas na Lei 7.498, tá? Agora eu trago para vocês as atribuições segundo o decreto, né? O decreto regulamenta a Lei 7.498. O decreto 94.406, ele é de 87, tá? Mas o artigo que trata no decreto sobre as atribuições do técnico de enfermagem é o artigo 10. Então, aqui no decreto, as atribuições do técnico de enfermagem é um pouco mais detalhada, tá? Então, no caput do artigo, ele diz o seguinte: o técnico de enfermagem ele exerce as atividades auxiliares de nível médio técnico, né? Atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe. Aí ele vai citar agora quais são as atribuições que cabem ao técnico de enfermagem. Então, aqui no decreto, como vocês estão observando aí no slide, ele divide aqui as atribuições dos técnicos de enfermagem em incisos, tá? Então, nós vamos agora abordar o primeiro inciso, que é a atribuição do técnico em assistir ao enfermeiro, tá? Então, assistir aqui não é ficar olhando, né, o enfermeiro ali desenvolver as suas atividades, mas ele está no sentido de ação, né? Ele tá no sentido de auxiliar, de colaborar, de contribuir ali na hora da assistência do enfermeiro. Então, o técnico, nesse primeiro inciso, ele vai assistir ao enfermeiro, tá? Então, ele vai assistir em que atribuições? No planejamento, na programação, na orientação e na supervisão das atividades da assistência de enfermagem. Lembrando que essas atribuições são privativas do enfermeiro. Por isso que aqui no decreto, o técnico ele vai assistir, né? Ele vai ajudar, ele vai auxiliar o enfermeiro nessas funções. Outra, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado graves. Então, olha só, a assistência aos pacientes em estado grave é uma atribuição privativa do enfermeiro. Então, nesse caso aqui, o técnico de enfermagem, ele vai ajudar o enfermeiro, né? Ele vai assistir ao enfermeiro durante essas atividades, né? Durante os cuidados
ao paciente em estado grave, tá? Mas lembrando que o cuidado direto a esses pacientes é privativo do enfermeiro. O técnico, ele assiste nesses cuidados. Na prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica, na prevenção, né, e no controle sistemático também de infecção hospitalar, e na prevenção e no controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de saúde, tá? Então, aqui são as atribuições, segundo esse primeiro inciso, das atribuições do técnico na assistência ao enfermeiro. Então, são todas essas aí, essas atribuições. No inciso segundo, o técnico de enfermagem, ele vai executar as atividades de assistência de enfermagem excetuadas as privativas do enfermeiro, tá? Que aqui no decreto, essas atribuições, elas estão referidas no artigo 9º, tá? Então, aqui também, né, o técnico de enfermagem, ele pode prestar assistência de cuidados de enfermagem aos pacientes, mas ele não pode executar aqueles cuidados que são privativos do enfermeiro. Terceiro inciso, integrar a equipe de saúde, tá? Então, assim como os outros profissionais, né, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a parteira, são profissionais que integram a equipe de saúde. Então, nós vamos estar observando também essas atribuições para todos os profissionais de enfermagem. Então, o técnico de enfermagem, ele faz parte da equipe, então ele integra aqui a equipe de saúde. Então, agora vamos resolver uma questão que trata especificamente sobre as atribuições dos técnicos de enfermagem. Segundo a lei do exercício profissional de enfermagem, o técnico em enfermagem ele exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participa também do planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente. Então, vamos analisar aqui as alternativas. A alternativa A, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. Essa atribuição, ela é do auxiliar de enfermagem, tá? A gente vai estudar na próxima aula as atribuições do auxiliar de enfermagem, a gente vai comparar depois, né, com as atribuições do técnico de enfermagem. Então, essa função de observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas para concurso de enfermagem, tá? Que é importante a gente esclarecer aqui, embora o técnico na prática também realiza essa atribuição, mas aqui na lei, essa atribuição, ela é do auxiliar de enfermagem, tá, gente? Então, não confundir aquilo que está na lei e aquilo que o técnico ele realiza na prática, porque ele também vai fazer essas funções, né? Mas, segundo a lei, essa função de observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas está atribuído ao auxiliar de enfermagem, não ao técnico. Então, não é a letra A. Alternativa B, executar ações de tratamento simples. Executar ações de tratamento simples também é uma atribuição do auxiliar de enfermagem, tá bom? Isso aí é um assunto para a nossa próxima aula, a gente abordar aqui as atribuições do auxiliar, que são várias. Alternativa C, prestar cuidado de higiene e conforto ao paciente. Interessante que nas provas de concurso, as bancas sempre vão estar colocando aqui as atribuições dos outros profissionais de enfermagem. Então, na legislação, aqui, a letra C, ela não é uma atribuição do técnico de enfermagem, sim do auxiliar. Então, né, gente, se não é A, B e nem C, só nos resta a alternativa D, tá? Participar da orientação e da supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Então, a gente pode observar que as atribuições do técnico de enfermagem estão muito ligado às atribuições, né, do enfermeiro, porque ele não vai executar essas ações, né, como uma responsabilidade privativa dele. Não, ele vai sempre estar o quê? Auxiliando, assistindo ao enfermeiro, tá? E aí as outras funções mais simples, né, cabe ali então ao auxiliar de enfermagem. Então, a nossa resposta para essa questão é a alternativa D. Nessa próxima questão, considerando o estabelecido pelo Decreto 94.406, que regulamenta a Lei 7.498, né, que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências, entre outras atribuições e atividades que cabe ao técnico de enfermagem. Existem as atribuições que estão descritas na Lei 7.498, né, do técnico de enfermagem, mas existem também aquelas que são descritas lá no Decreto 94.000, tá?
Então, ele está pedindo aqui, dentre outras atribuições, né, que foram acrescentadas algumas lá no decreto, para a gente analisar ali as que cabem ao técnico de enfermagem. Então, vamos analisar a letra A. Prescrever cuidados de enfermagem. Olha só, prescrever cuidados de enfermagem é uma atribuição de quem? Do enfermeiro. Prescrição, né, de cuidados, atribuição privativa do enfermeiro, tá bom? Então, aqui não cabe ao técnico de enfermagem. Assistir o enfermeiro na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar. Olha aqui um verbo muito importante, né? O verbo assistir. A gente falou, né, lá no decreto, que o primeiro inciso ele traz a função do técnico para assistir o enfermeiro. Então, a gente já tem aqui nossa resposta correta, que é a alternativa B. E a alternativa C, ele traz aqui, ó, realizar a avaliação dos serviços da assistência. Realizar a avaliação é função aqui do enfermeiro e não do técnico. Ele contribui, ele participa. Alternativa D, emitir parecer sobre matéria de enfermagem, também é privativo do enfermeiro. E letra E, realizar o acompanhamento da evolução e do trabalho de parto, aqui cabe ao enfermeiro, tá? Isso aqui é uma atribuição do enfermeiro não privativa, mas uma atribuição dele como membro da equipe de saúde. Então, a nossa resposta correta para essa questão é a alternativa B. Então, nós estamos finalizando nossa aula de hoje, né? Nós estudamos um pouquinho as atribuições do técnico de enfermagem, segundo a Lei 7.498, e aquelas também que são descritas lá no Decreto 94.406, tá bom? Então, se você gostou dessa aula, deixe seu like, deixe seu comentário e aproveita para se inscrever se você ainda não é inscrito. Aguardo, então, vocês na nossa próxima aula.